uma satisfação, como sempre, estar aqui e que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Eu trouxe, como diz a Célia, né, o estudo, a gente estuda para estar aqui, e eu trouxe para a gente continuar o estudo que eu venho fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para dar continuidade a esse estudo, hoje eu trouxe para a gente refletir um pouquinho sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Eu devo dizer para vocês que quando eu estava fazendo o estudo, porque toda vez que a gente vai, isso, né, todos os palestrantes que estão aqui não vão me deixar mentir sozinha, quando nós vamos começar a falar de um assunto, a gente faz uma curadoria, porque a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus são tantas coisas, são tão repletos, que não dá para a gente falar tudo. A gente tem que fazer uma curadoria para ver o que, eu vou falar disso, vou falar mais sobre isso e tal. E quando eu fui pensar neste capítulo, eu tive até um pouco um paradoxo, fiquei num paradoxo. Por quê? Porque eu achei muito fácil falar sobre esse capítulo. Por que muito fácil? Porque ele é um capítulo muito objetivo, ele é muito direto, o ensinamento dele é muito claro, não deixa dúvidas. E em contraponto, por isso um paradoxo, eu achei ele muito difícil de falar. Por que difícil de falar? Porque ele é muito extenso. Não extenso só em tamanho, é o maior capítulo do Evangelho, né? Mas extenso em conhecimento, em instrução, em informações que ele oferece para a gente. Então é um capítulo realmente que a gente tem que pensar e fazer uma síntese. Vamos falar o que é mais importante, não dá para falar de tudo, senão nós iríamos ter que montar um acampamento aqui. Então, tentando pegar a ideia essencial desse capítulo, primeiro eu comecei a entender a organização desse capítulo dentro do Evangelho. Qual é a organização dele? Porque isso faz toda a diferença. Como o Evangelho segundo o Espiritismo foi organizado, eu falo sempre isso, não foi ao acaso, não foi aleatório. Teve uma organização por mentes brilhantes, uma delas Kardec. Então, ele é o quê? Ele é o 5º capítulo. Ele vem depois do quê? Ele vem depois dos primeiros 4 capítulos que vão falar sobre a base das ideias espíritas. Então, esses primeiros 4 capítulos, eles oferecem a base do espiritismo. O que nós devemos saber? As ideias principais do espiritismo, enquanto uma doutrina que é uma doutrina não tribal, mas uma doutrina universal. Nós podemos dizer isso. Já foi dito que o espiritismo não seria, como que fala, né? As ideias espíritas, o espiritismo não é a religião do futuro, mas a religião do futuro terá as ideias espíritas. Então essa base doutrinária, que não contraria a ciência em nenhum momento, que pode, como segundo o próprio Kardec, enfrentar a razão face a face, é a base do ensino nosso, é a base do espiritismo. Quando ele nos ofereceu a base, o que Kardec vem trazer nesse capítulo 5? Ele vem resgatar o caráter evangelizador do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o próprio Kardec diz que o objetivo desse livro, desse Evangelho, é exatamente evangelizar as pessoas. Era importante, ele viu naquele momento, quando foi escrito, que era importante evangelizar as pessoas, porque na época que foi escrito, as pessoas estavam entre uma religião castradora, de totalmente fé cega, e o materialismo. As pessoas com um pouco mais de pensamento, que questionavam aqueles dogmas religiosos, acabam caindo no materialismo. Além dos próprios médiuns que tinham que ser evangelizados. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo tem esse caráter, que é o caráter evangelizador. E aí ele vai trazer para nós, nesse capítulo, a partir desse capítulo, o principal texto de evangelização de Jesus. Não o único, porque Jesus é o próprio Evangelho. Cada ação, cada ato, cada coisa que Jesus falou, que viveu, é um ensinamento. Ele veio realmente para nos exemplificar, para nos dar o exemplo. Então Jesus estava para isso. Mas o principal texto dele, que eu vou, são as bem-aventuranças.
é o Sermão da Montanha, é o Sermão do Monte, porque nesse momento o objetivo de Jesus era ensinar. Ele se coloca na posição de professor, de mestre, ele senta, como faziam os mestres da antiguidade, e vai passar informações, esclarecimentos às pessoas que estão ali ao redor dele. Então é um ensino muito direto, é um ensino sistemático. E Kardec pega esse texto para começar também a ensinar as pessoas. Só que ele não pega do início, porque se Kardec pegasse do início as bem-aventuranças, a primeira bem-aventurança é bem-aventurados pobres de espírito. E ele não começa por aí. Ele começa na sequência, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Por que será que ele pula uma bem-aventurança e começa pela segunda? Será que também foi aleatório isso? Claro que não. É porque, na verdade, conhecendo, tendo, né, todo o trabalho do Espírito, da equipe do Espírito Verdade, e tendo o conhecimento da humanidade que Kardec tinha, ele sabia que o que realmente evangeliza as pessoas é o sofrimento. É o sofrimento. Por que as pessoas procuram as religiões? Por que as pessoas procuram a Deus? Por que as pessoas procuram os templos de oração? Por que elas vêm na casa espírita? Se não é, salvo raras exceções, se não é quando o sofrimento bate na porta. O sofrimento ainda é o grande móvel da humanidade. O sofrimento ainda é o motivo pelo qual a gente caminha. Se não vem o sofrimento dar aquela cutucada, a gente não caminha. Então, ele vai trazer nesse capítulo um compilado, ele vai agrupar todas as informações que nós precisamos saber sobre essa questão do sofrimento. Porque quando nós procuramos o Evangelho, quando nós procuramos a Deus, nós procuramos para saber por que a gente sofre. Por que a gente está sofrendo? Por que a gente está passando por isso? E, gente, ninguém aqui quer se evangelizar porque a gente quer ser melhor para o planeta, né? Eu nunca vi, até a gente já viu falar, eu vou me melhorar porque eu quero ser um ser humano melhor para o planeta. A gente sabe que a gente quer melhorar para não sofrer. A gente quer melhorar porque a gente não quer mais passar coisas que a gente passa, né? Então, nós pensamos nessa, a ideia do capítulo é exatamente essa. A síntese do capítulo traz essa ideia de que nós procuramos nos evangelizar pelo sofrimento, por isso que esse capítulo já vem logo na sequência. A gente também consegue uma explicação pelo nome do capítulo, porque, gente, Kardec e a equipe do Espírito Verdade não estão de brincadeira, tá? Eles não fazem, como eu falo, eles não fazem nada ao acaso. E toda vez, o nome do capítulo já diz a ideia central daquele capítulo. Vocês podem procurar que a síntese ali do capítulo geralmente está lá no título. E o título é Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, o que será que Jesus quis dizer com isso? Né? Essa parte aí. Nossa, mas se a gente for seguir o que Jesus disse, então significa que a gente tem que ser feliz porque a gente está sofrendo. Ah, que bom que eu estou sofrendo. Será que é isso? Será que é esse entendimento que a gente tem que ter? Se a gente pensar no bem-aventurados, lembrando que a gente já falou aqui, já estudou, que esse bem-aventurados não é um bem-aventurados passivo. Não é aquele, eu vou ficar aqui sofrendo. Não, é um bem-aventurados, quando Jesus falou, um bem-aventurados de tenha bom ânimo, tenha esperança, vamos, tenha confiança, seja alegre. Nesse sentido, porque todo o Evangelho de Jesus é ativo, não tem nada de passivo no Evangelho de Jesus. Tanto que ele fala, venha, né, caminha, pegue sua cama e caminha, levante e anda, é sempre assim, vamos, sempre chamando as pessoas. Então, quando Jesus falou esse bem-aventurados, ele estava chamando as pessoas, lembrando que ele estava falando para os excluídos, os caídos, aqueles que não tinham esperança. Estava falando para nós naquela época e hoje ainda. Então, tentando levantar o ânimo, mas mesmo tentando levantar o ânimo, é estranho a gente ouvir isso.
que bem-aventurado é o que sofre. O próprio Kardec fala no item 3 desse capítulo, e ele tem uma frase que ele diz o seguinte, que eu até notei aqui: mesmo com essa certeza, que certeza Kardec está falando aí? A fé no porvir. Então, mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a utilidade de sofrer para ser feliz. O próprio Kardec coloca essa frase no Evangelho porque ele se coloca, ele faz um desabafo nesse item 3 desse capítulo e ele se coloca no nosso lugar, porque é isso que a gente questiona, não é o que nós questionamos? Por que uns sofrem mais? Então Kardec vai questionar isso nesse item 3 e ele coloca esse questionamento. Mesmo com a fé, a certeza que seremos consolados, né, na vida futura, que nós teremos uma recompensa, mesmo assim, é difícil a gente entender que a gente precisa sofrer para ser feliz. E aí a gente pensa, então, quer dizer que o que Jesus, onde a gente entende o que Jesus falou, sem cair num questionamento, sem cair numa ideia de que, não, tem alguma coisa errada aqui. Como que eu vou me alegrar? Aí a gente reflete a seguinte coisa: quando a gente passa por aflição? Quando que a gente passa por aflição? Primeiro, para saldar uma dívida, não é isso? A gente passa por alguma aflição para salvar uma dívida, para saldar uma dívida, para pagar uma dívida, que no caso seria a expiação. E quem de nós, gente, não fica feliz em pagar uma dívida? Não é uma coisa gostosa pagar uma dívida? Se a dívida é grande, então nem se fala. Aquela dívida que tira o sono da gente, que a gente acorda no meio da noite pensando, meu Deus, como que eu vou pagar isso? Quando a gente quita um carro, ou um bem grande, ou alguma coisa, a gente fica numa alegria tão grande. Se a gente ficar alegre pagando coisas da matéria, a gente não vai ficar alegre de saber que a gente está pagando alguma coisa espiritual? Quando a gente paga um favor, quando alguém faz alguma coisa muito boa para a gente e a gente pode retribuir, não é um motivo de alegria? A gente não fica satisfeito, o nosso espírito não fica feliz? Então nós devemos nos alegrar sim. É disso que Jesus falava. E se a gente não está pagando essa dívida, fazendo essa expiação, a gente está provando alguma coisa. Outro motivo das nossas aflições é quando a gente está provando alguma coisa, quando a gente está passando por uma prova. E também é um motivo para a gente ficar feliz, quando a gente está podendo provar alguma coisa. Até porque, se eu estou provando alguma coisa, é porque eu estou apto para provar aquilo. Eu estou apto a passar daquela prova. É que nem quando a gente estava na escola e a gente estudava, aí pegava a prova e a gente falava, eu sei tudo, e fazia a prova. Que coisa boa que é a gente passar por uma prova e a gente estar apto a passar. Até porque, gente, a espiritualidade, ela não nos dá uma prova que a gente não consiga passar. Provas inúteis, provas dadas ao fracasso? Não. Se você está passando por um problema, por uma dificuldade, é porque você consegue passar. Quando a gente está lá na espiritualidade e a gente vai fazer o nosso pedido para reencarnar, né? E vem lá tudo, a gente coloca um monte de prova. A gente fala que a gente vai fazer e acontecer. Porque a gente não está com a matéria, né? Que nos aprisiona os instintos e os sentidos, então a gente quer fazer. Aí a espiritualidade faz assim, vamos cortar isso, vamos cortar aquilo, que a gente não vai dar conta. Agora, se estamos passando por isso, é porque vamos dar conta. Então é um outro motivo para a gente ser feliz. Porque se nós não estamos pagando uma coisa que é muito bom, a gente está passando por uma prova que vai nos melhorar, que vai nos fazer bem, que a gente vai subir mais um degrau. Isso é um motivo para ser feliz. Outro motivo para ser feliz que eu trago para vocês, quando a gente sofre, é que, trago uma informação de última mão para vocês, viu, gente? Tudo está na nossa mão. Tudo. Tudo está na nossa mão. Todo o nosso destino está aqui, ó, na nossa mão. Não está na mão de ninguém. Nós, espíritas, não colocamos o nosso destino na mão dos outros. Nós, espíritas, não culpamos ninguém. Não culpamos o filho rebelde,
ou o patrão, eu sou estressado porque meu patrão é chato. Nós não podemos culpar, porque o nosso destino está sempre na nossa mão. Nós não acreditamos no diabo, nós não culpamos, né? As outras religiões têm o diabo para culpar, o inimigo. Nós não podemos culpar a ninguém do nosso fracasso. Não podemos culpar nem mesmo os obsessores. O espírito adora culpar o obsessor, né? Não podemos culpar nem os obsessores, gente. Porque a gente já aprendeu também que a obsessão só acontece se tem sintonia. Eu só recebo aquilo que eu emano. Então, se eu falar, eu estou sofrendo uma obsessão, eu não quero mais isso, eu fecho a minha janela e acabou. Mas tem energia? Tem, claro que tem. Nós sabemos disso, aliás, isso não é segredo para ninguém, isso é uma lei natural, a física está aí para falar sobre energia, sobre fluidos, só que nós somos uma antena que só capta a frequência que a gente quer. A gente sente ver o que a gente vai captar. Então não adianta culpar os astros, culpar o Mercúrio retrógrado, agora está na moda culpar o Mercúrio retrógrado, né? Não adianta culpar a má sorte, porque para nós isso não adianta. Só a nós cabe a responsabilidade do nosso destino. E eu trago também uma outra informação também para vocês. Se a gente compreender o Evangelho, compreender esse capítulo aqui, bem compreendido, mas bem compreendido mesmo, tá? Percebam que eu falei bem compreendido e não bem sentido, como diz o Kardec. Porque o Kardec fala, né? Se for bem compreendido e bem sentido, não é o meu caso. Eu ainda não sinto o Evangelho, eu não vivo o Evangelho. Eu estou na fase do compreender. Então, compreendendo com a razão, porque eu já estou dizendo isso para dizer que não é fácil o que eu vou falar, tá, gente? Mas compreendendo com a razão, se a gente compreender bem compreendido, a informação é a seguinte: o sofrimento é opcional. A gente sofre porque a gente quer. Nossa, Márcia, mas que bobagem que você está falando. Como que eu sofro? Eu sofro porque eu quero? Não, eu sofro porque eu tenho uma doença. A gente sofre porque a gente quer. A gente sofre porque a gente quer. É fácil aceitar isso? Não. Mas Jesus falou que a gente teria aflições. Exato. Jesus falou, na vida tereis atribulações, ou aflições, como queiram chamar. Tem de bom ânimo. Ele não falou que a gente deveria sofrer. Como a gente vai se comportar perante as aflições é opcional. Isso é opcional. É inevitável que a gente tenha problema, porque a gente está num planeta de provas e expiações. Como a gente vai lidar com esse problema é uma opção nossa. Tem uma frase que se usa muito na casa espírita, né, já foi atribuída a Emmanuel até, que fala o seguinte: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Essa frase já foi, Emmanuel falou alguma coisa bem parecida, até o próprio Carlos Drummond de Andrade já usou isso num poema, mas essa frase ela é atribuída a Buda, porque a essência do budismo é a essência do não sofrimento. E no budismo se diz o seguinte, que a felicidade chega a hora que a gente para de sofrer. E onde está o sofrimento aqui, segundo o budismo, né? Diz que o sofrimento vem da nossa resistência e do nosso apego a essa dor. Então nós somos resistentes a esse sofrimento. Nós gostamos, nós somos apegados. Já viu como a gente fala das doenças? A minha úlcera, a minha gastrite, a minha dor no joelho, né? A gente é meus problemas são meus, as minhas dores são meus, né? Tudo é meu. Por quê? Porque a gente é apegado. A gente se apega às coisas, inclusive ao sofrimento. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Como lidar nessa situação. Tenho problema com... Vamos ver, vamos falar do marido. Meu marido está ali. Tenho um problema com meu marido. Eu queria que meu marido fosse como eu gostaria que ele fosse, né? Já começa errado aí, viu, gente? Porque quando a gente quer que uma pessoa faça o que a gente quer, a gente está sendo um obsessor. Não é porque a gente está encarnado que a gente não é obsessor, não, tá? A gente está sendo obsessor.
Então eu quero que a pessoa seja do jeito que eu quero, não do jeito que ela é, tá? E isso me causa muita aflição, porque eu quero que ele seja do jeito que eu quero. Mas ele não vai ser, nunca vai ser. Eu tenho duas opções. Ou eu aceito o jeito que ele é e paro de sofrer, ou eu troco de marido e paro de sofrer também. Vocês entendem, gente? Então, nós, quando estamos diante do sofrimento, a gente tem que tomar uma posição. Eu vou sofrer por isso mesmo? Isso merece o meu sofrimento? Eu posso mudar? Eu posso reverter? Não. É fácil o que eu estou falando? Não é fácil. Não é fácil, principalmente porque nós viemos de uma escola doutrinária, porque deve ser a nossa primeira encarnação como espírita, né? Porque o espiritismo é uma religião super nova. Então, nós viemos de uma escola doutrinária onde o sofrimento era a base da remissão dos pecados. Onde tinha a ideia do pecado original e que quanto mais a gente sofresse, mais era a chance da gente conseguir o céu. Então a gente tem essa ideia muito intrínseca dentro da nossa cabeça. Nós temos essa ideia muito ainda emaranhada no nosso cérebro e nós realmente acreditamos que precisamos do sofrimento. Mas nós não precisamos do sofrimento. Nós precisamos das aflições. Então discernir as aflições do sofrimento é o principal ponto que a gente tem que aprender e levar para a lição de casa hoje. O que é uma atribulação, o que é uma aflição, o que é um problema. É uma ferramenta que vai me transformar, que vai entrar na minha vida para que eu seja uma pessoa melhor, que vai fazer com que eu mude, ou mude os meus hábitos, ou eu procure estudar mais, ou mude a minha maneira de ser, de enxergar a vida, eu vou mudar. O sofrimento, eu deixo para depois. Tá? Então nós precisamos entender a isso. Ah, mas como que eu não vou sofrer? Por exemplo, no próprio Evangelho, nesse capítulo, fala da perda das pessoas amadas. Como que eu não vou sofrer diante da perda de uma pessoa amada? Pela morte? Gente, não tem nada mais inexorável do que a morte. Não tem nada mais inevitável que a morte. A gente já nasce sabendo que vai morrer algum dia e que as pessoas que a gente ama também vão morrer algum dia. Então, sofrer porque uma coisa que a gente sabe que vai acontecer, acontece, já é um contrassenso. Ah, mas é tão difícil porque a perda dessa pessoa, ela traz uma ausência. Sim, a ausência dessa pessoa é muito doída. A ausência dessa pessoa é muito doída. Mas adianta eu ficar reclamando que eu sou injustiçada, que Deus não gosta de mim, que eu estou passando por uma provação, né? Reclamando e me vitimizando por causa da perda de uma pessoa que foi importante para mim? Primeiro que eu posso estar achando ruim uma coisa que pode ter sido super boa para esse espírito. Já pensou que a partida da Terra para esse espírito pode ter sido muito boa? Se a gente acredita que realmente existe, se nós temos essa fé realmente que existe um plano espiritual, onde as pessoas estão lá trabalhando, nos esperando, de repente sair desse vale de lágrimas foi bom. Ah, mas mesmo assim eu tenho a saudade. Sem problema nenhum, gente. Tenha saudade. E nesse momento que você sentir aquela saudade, que é doída porque a ausência dessa pessoa traz um vazio, agradeça. Agradeça a oportunidade de ter convivido com aquela pessoa. Agradeça do fundo do seu coração ter convivido com essa pessoa por dias, por meses, por anos, por uma existência inteira. Agradeça que essa pessoa deixou tantas coisas boas na sua vida, tem tanta coisa boa para você lembrar, que você tem saudade. Porque se a pessoa não tivesse deixado nada de bom na sua vida, você não teria saudade, você não sofreria. Então, agradeça. E se der vontade de chorar, gente, pode chorar. Chore. Aquela choro de saudade, não de lamento. Aquele choro de saudade, porque eu tenho certeza que esse choro vai acalentar o seu coração e com certeza vai também chegar na pessoa, vai acalentar esse espírito que partiu, sem dúvida nenhuma. Mas a gente não pode
questionar uma coisa que é irrevogável, e a morte é irrevogável. Porque se você perder um amor, você pode reconquistar. Se você perdeu um emprego, você pode conseguir outro. Se você perdeu a saúde, você pode retomar a saúde. A morte não. Então nós precisamos ter essa ideia e procurar o quê? Evoluir. Se a gente não quer sofrer, a gente precisa evoluir. Ah, mas quando eu evoluir, não vai ter sofrimento mais? Vai. Mas nós teremos maturidade espiritual para enfrentar o sofrimento. Só para a gente fazer um exemplo, a gente é criança, a gente cai, rala o joelho, a gente chora, abre um berreiro. Se um de vocês agora cair e chorar e ralar o joelho, vocês vão chorar? Não, gente, é maturidade espiritual. As coisas vão começar a fazer as coisas da matéria vão ser menos importantes para a gente, conforme a gente for evoluindo. Então, algumas perdas não vão ser motivo de tanto sofrimento. Até porque a gente sabe que em mundos mais avançados, tem mundos que não tem nem doença. E qual a maior das aflições que a gente tem? Né? Não, ter uma doença ou as pessoas que a gente ama ficar doente não é uma das maiores aflições aqui? Em mundos avançados não tem doença. Olha que beleza que é. Então a gente precisa progredir mesmo, porque o segredo da nossa felicidade, não a felicidade completa e absoluta, porque ela não existe aqui, mas essa felicidade que a gente pode ter aqui nesse planeta, com todas as atribulações, é essa fé que a gente tem, essa fé raciocinada que a gente tem, que Kardec explica nesse capítulo. Uma coisa que ele explica que é a questão da justiça das aflições. Né? Por que a justiça das aflições? Se eu penso que eu acredito em Deus, eu acredito em Deus, e Deus controla esse universo inteiro, e tudo que Deus faz é certo e correto porque Ele é a perfeição absoluta, eu posso acreditar que alguma coisa que aconteça comigo não era endereçado realmente a mim? Vocês devem conhecer pessoas que vocês julgam justas. Você consegue imaginar essa pessoa que você julga justa, cometendo algum tipo de injustiça, fazendo uma pessoa pagar pelo aquilo que ela não deve? Uma pessoa, agora imagina Deus. Então, se nós acreditamos que nos atributos da divindade de Deus, um dos atributos é ser soberanamente justo e bom, nós não podemos questionar a justiça de Deus. Então, tudo que nós passamos, tudo que chega até nós, está no endereço certo. Não tem erro. Ah, mas algumas pessoas sofrem mais, sofrem outras. Porque, gente, como é a frase? Deus é soberanamente justo e bom. É aí que é a diferença. Deus é bom, Deus tem compaixão, Deus tem misericórdia. Porque se não fosse assim, a gente tivesse que pagar tudo que a gente deve para Ele, hoje a gente nem aqui não está. Vocês tenham certeza disso, viu, gente? O fato da gente estar aqui de boa não significa que a gente não está devendo. Talvez Ele entenda que a gente não consiga pagar o que deve ainda. Ah, então significa que Deus tem privilégios para alguns que não pagam enquanto outros pagam? Seria, se isso fosse só para mim e para o Henrique, para mim e para a Roseli, mas não, é para todas as pessoas, inclusive aquelas que vocês julgam a pior das pessoas, a mais vil das pessoas. Deus tem a mesma misericórdia e vai esperar essa mesma pessoa chegar no ponto de evolução. É para todas as pessoas. Por isso que Jesus disse que Deus não quer a morte que Deus quer a morte do pecado e não do pecador. Então nós devemos acreditar realmente nessa ideia, né? E se nós sofremos, tem endereço certo, por que a gente sofre então? A maior parte do sofrimento, causas dessa vida, coisas que nós fizemos nessa vida. A maior parte, gente, 70% dos problemas que nós temos são dessa vida. E se eu estou colhendo, não estou gostando do que eu estou colhendo, eu tenho que mudar meu plantio, né? Ah, estou com uma doença. Mas como que a gente vive? A gente come bem, se alimenta legal, faz atividade física. Nossa, tive um problema cardiovascular. Mas se faz atividade física ou você é sedentário?
Você está comendo direito? Você está bebendo? Você tem os vícios? E quando a gente fala em vício, a gente não está falando só de vício de cigarro, de droga, não. Os vícios que a gente tem. E que tem gente que tem vício no trabalho. Em vez de estar descansando, repousando a máquina do corpo, está trabalhando demais para conseguir ouvir o metal e aí está matando o corpo. Quantas vezes a gente não está destruindo o próprio corpo com maledicência? Ou, nada dá certo na minha vida. Mas o que você faz todo dia? O que você faz nas suas 24 horas? Está pensando em quê? Está pensando em ajudar os outros ou está pensando em prejudicar? Causas atuais das aflições. Nossa, mas eu não consigo achar motivo do que eu estou sofrendo. É uma doença que nasceu comigo. Aí é outra coisa. Aí é causas anteriores às aflições. A gente acredita em reencarnação, sabemos que essa vida não é a primeira, não vai ser a última, se Deus quiser. Então, alguma coisa a gente fez ali que provocou, certo? E também a gente tem que parar com essa mania de espírita, viu, gente? Tem espírita que acha que, eu nasci cega porque eu furei o olho da pessoa. Eu tenho uma asma porque eu fumei muito. Nem sempre é isso. Às vezes, você pediu uma doença. Porque vocês acham que o Chico tinha que resgatar muita coisa? Você acha que as doenças que ele tinha não era uma prova? Acho que era expiação? Não era expiação, era prova. Porque não existe maior limitador de livre-arbítrio do que uma doença. Do que você limitar. Se eu vier com todas as minhas faculdades mentais, talvez eu me perca. Então eu quero não ter todas. Eu quero, né? Então a gente pede muitas vezes. Mas por que eu não lembro, né? Tem o item do esquecimento do passado. Você não lembra porque não vai ser bom para você. Não vai ser bom para você lembrar. Se fosse bom, Deus permitia que você lembrasse. O que mais que a gente pode conseguir? Vocês acham que a gente foi grande coisa, gente? Nós não somos grande coisa hoje. Quer dizer, eu digo por mim, né? Nós não somos. Vê quando a gente está bravo, como que a gente reage. Se a gente é esse docinho que a gente é quando está aqui no centro, falando baixinho. Então, se hoje nós somos assim, imagina o que nós somos há 200 anos atrás. Então, para que a gente vai lembrar? Para ter remorso? Para ver que a gente prejudicou uma pessoa, prejudicou várias pessoas, prejudicou uma comunidade inteira? Para que isso? Então, a gente não deve procurar saber, a não ser que essa lembrança venha, né? O Kardec fala nesse capítulo que o importante não é saber por que a gente sofre ou o que a gente fez lá, é o que a gente vai fazer a partir daqui. O que a gente vai fazer a partir daqui? É aí que ele fala do bem e do mal sofrer. O que é o mal sofrer? O mal sofrer é você ficar se fazendo de vítima, é você não aceitar, é o que eu falei aqui. O mal sofrer é a perda de tempo, é o desperdício de energia, é você ficar reclamando que não vai mudar nada. E sabe de uma coisa? Vou falar outra informação para vocês, que acho que todo mundo sabe. Pessoa que reclama é chata. Você quer ser o chato do rolê? É isso, porque a pessoa que reclama é chata, gente. Ninguém aguenta a gente reclamando. Eu falo direto lá em casa pro meu esposo, eu falo assim, que reclamar é um vício. Tem pessoas, já perceberam que tem pessoas que reclamam de tudo? É a causa do questão do meio copo, meio vazio. Tem gente, então, nós não podemos ficar reclamando. Porque é mais um vício que a gente adquire. Coisas que não vão mudar, então a gente tem que parar de reclamar. Porque esse é o mal sofrer. Tá difícil? Tá difícil. Eu posso desabafar? A Celinha é muito minha amiga, eu gosto muito dela. Posso chegar um dia para ela e desabafar? Ótimo, né? Mas eu não posso ficar reclamando o tempo todo. E o bem sofrer? O bem sofrer é fazer a opção que eu falei para vocês. A opção de não sofrer. A opção de se resignar. E é o que Kardec coloca no capítulo Motivos para a Resignação. Quais são os motivos para a gente se resignar? Tudo que eu falei desde a hora que eu comecei a falar aqui. Por quê? Tudo que vem para a gente é para nós mesmos, porque nós precisamos evoluir e essas ferramentas nos ajudam. Tudo que eu falei até agora são motivos para a resignação. E tudo que vem depois dessa parte do capítulo, o suicídio e a loucura, a melancolia, perda de pessoas amadas, por que uma pessoa morre e a outra não morre, tudo aquelas são os espíritos que vêm, a maioria acontece pela não aceitação, por essa não resignação. É claro que eu entendo, eu não estou dizendo que isso é um problema simples,
principalmente a questão da depressão e do suicídio, são problemas sérios, tá? A nossa sociedade está adoecida. Então, essa doença social, nossa sociedade adoeceu de uma forma e acaba levando as pessoas a terem essas manifestações, e terem essas doenças, né? Essa depressão e essas coisas. Mas, se a gente for ver no cerne da questão, lá naquele mesmo, o motivo de tudo isso é a não aceitação da coisa. A pessoa que não aceita a vida que tem, a pessoa que não aceita o corpo que tem, a pessoa que não aceita a realidade como a realidade é. Então, tudo vem da nossa não aceitação, né? Então, para finalizar, vocês devem estar com a costa doendo aí, sentar por causa do frio, finalizando com uma frase de Emmanuel, que ele dizia o seguinte: por maior que seja a dor que te fira, vou repetir, por maior que seja a dor que te fira, acerena-te e espera, mas espera agindo e servindo para o bem. Então, por pior que seja a dor que te fira, que te machuque, acerena-te, calma, espera. Mas não espera de braço cruzado, não. Porque já dizia o Chico, toda vez que os cobradores da dor vier bater na sua porta e te encontrar a serviço de Jesus e da caridade, eles vão embora. Então é isso, que possamos refletir sobre essas palavras do Mestre, que possamos ter um entendimento maior sobre essas ferramentas tão importantes para a nossa evolução e que possamos sair daqui melhorados. Muito obrigada.